Boa noite a todos, bem-vindos ao canal Luminares. Eu sou o astrólogo e professor Edelson Finose. Obrigado por estarem com a gente nessa noite. E só lembrando que todas as lives depois viram vídeos editados no canal aqui do YouTube. E o link do nosso Instagram também e de todos os convidados vão estar na descrição da live, dos vídeos. E eu queria pedir, antes da gente começar, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, dê o seu like, compartilhe, comente os vídeos, assim vocês ajudam a divulgar a astrologia, a numerologia, runas, tarô e todos os profissionais convidados que vêm compartilhar seu conhecimento com a gente. E hoje é uma live especial, porque é a última do ano, com os já tradicionais Ricardo Ida falando de astrologia, Marcos Cardoso falando da numerologia, o Paulo Bene do tarô, e esse ano o novato Rony Hegert falando das runas. Então, eu agradeço a todos por terem aceito e estar compartilhando seu conhecimento, seu tempo aqui com a gente. Então, abro aí para vocês darem o seu primeiro boa noite antes da gente começar. Então, vamos lá. Rony? Pois não. Bem, querido Ed, a sua pessoa, eu quero agradecer o convite, né, que me foi feito para partilhar aí com todos esses colegas aí renomados, que eu tenho a oportunidade de conhecê-los visualmente aqui pela primeira vez, né? O Ricardo, o Paulo, o Marcos, é uma grata satisfação, e todos os luminarinautas aí, por que não, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, espero atendê-los. As runas dizem pouco, mas falam muito, né? São bastante diretas e assertivas, às vezes até assustam. E como a gente está abrindo, eu não posso deixar de fazer a saudação, né? Que hoje é dia de Odin. Então, Hail Odin, para todos nós aí. Hail Salve Odin. ao Father. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, aí já é o seu segundo ano falando com a gente. Obrigado. Obrigado. Paulo, o que o tarô diz aí pra gente? Então vamos lá. Apenas rapidamente, né, para quem está nos acompanhando de repente não conhece, o tarô é um jogo de baralho, um jogo de cartas, 78 cartas, onde temos 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Obviamente, a gente faz o uso da redução numérica, né? Temos aqui o Marcos, que tem até tanta mais propriedade para isso e vai também compartilhar esse conhecimento. Na redução de 2025, a gente faz a alusão, a referência ao número 9. E no tarô, o arcano 9, que é o nosso eremita, né? Então, aqui uma figura de alguém mais velho, uma figura mais senil, mais austera, com o seu cajado, e também aqui com uma lâmpada, uma luminária, né? E esse aspecto, principalmente do eremita, a gente pode dividir essa abordagem em 4 etapas. Por exemplo, se eu olho para o lado mental, e isso, de novo, uma perspectiva para todo mundo em 2025 como um pano de fundo. A gente pode ter um ano um pouco mais devagar, um pouco com uma velocidade um pouco menor para as coisas e questões. A gente pode ter o uso de uma sabedoria, e obviamente, sabedoria aqui para cada um pode ter uma perspectiva, mas nós devemos ir em busca, ir ao encontro dessa sabedoria. A gente pode ter no aspecto emocional, de repente, aquelas questões de previdência, de pendências, ao qual a velocidade do arcano 9 não alcança. Obviamente, a gente pode pensar também no aspecto emocional o lado da paciência, se a gente pudesse traduzir assim. Então, um ano que a gente precisa ter um pouco mais de paciência com as coisas, com as questões, com as situações. Por quê? A velocidade do eremita é uma velocidade mais lenta, uma velocidade menor do que outros arcanos que têm uma potência de velocidade maior. Se nós pensarmos no aspecto físico, a gente pode também perceber o seguinte, isso até eu comento um pouco nas minhas aulas, quando eu peço aos alunos, observe bem o arcano 9. Quem leva quem? É o eremita que leva essa luz ou é a luz que guia o eremita?
E se a gente pensar nessa perspectiva que a luz também leva o eremita ao seu caminho, essa codependência entre a figura do eremita, que somos nós, e essa luz da sabedoria, deve ter um equilíbrio entre o aspecto da motor, né, da nossa ação, a atitude, e essa sabedoria ao qual a luz faz a referência. Então, deveremos ter um equilíbrio disso. Não agir pelo impulso e também não ficar querendo planejar tudo sem uma ação equilibrada. O eremita, até pela sua idade, pelo seu avanço, ele já viveu muita coisa. Então, a gente precisa usar essa sabedoria que nós vivemos ao longo do tempo para ter um 2025 melhor. E se a gente pensar também nos desafios, nas sombras do eremita, porque nem tudo são flores, né? Sim. A gente pode, de repente, ir para o lado do isolamento. Né? Se nós percebemos na arte, o eremita ele é muito ligado a viver sozinho, nas cavernas, nas grutas. Então, não que todos viverão assim, mas a gente pode ter um pouco dessa perspectiva de querer viver um pouco mais isolado, um pouco mais quieto. Obviamente, ter momentos mais sozinhos é muito bom, mas a gente não pode ir para esse lado da sombra, não se deixar levar para esse lado da sombra. E uma outra questão também de desafio que eu trago com o eremita é a questão dos hábitos e costumes. Sabe aquela coisa ritualística? Eu quero que seja feito assim porque é assim que funciona e eu sempre fiz assim. O eremita muitas vezes não está aberto às novidades, porque como ele já viveu muito e sabe que as coisas funcionam, ele vai querer fazer daquele jeito. Então a gente precisa tomar cuidado com esse desafio, com essa sombra. Uma segunda perspectiva que eu gosto de trazer com o tarô, os amigos que estão aqui, quem está nos acompanhando, se nós fizermos uma projeção de um outro arcano, também dá o número 9, que é a Lua, que é o arcano 18. E esse arcano 18, a Lua, que por vezes é um arcano até mal compreendido, quando a gente olha pelo lado mental da Lua, a gente pode ter realmente um olhar um pouco enganoso. Então, muita atenção às decisões que teremos em 2025, o olhar que a gente vai ter sobre as coisas, sobre as pessoas, os julgamentos, porque pode acontecer da gente ter aquela perspectiva, né, de uma névoa à nossa frente, ao qual eu não percebo muito bem. E aproveitar então esse olhar para o inconsciente, já que eu não consigo olhar tanto externamente com um olhar mais claro, então aproveita para fazer esse olhar mais interno da Lua. Se a gente olha pelo lado emocional, a gente pode também ter em alguns momentos sentimentos mais conturbados que a Lua, pela sua falta de clareza, vai trazer. E aí eu posso não ver determinadas saídas. Então, a gente recorre, no caso, à sabedoria do eremita, no arcano 9, para ter esse discernimento. Se a gente olha pelo lado físico, a gente pode também ter um pouco de agitação. Ainda que o arcano da Lua traga esse mistério, esse oculto, as pessoas, ou quem está nos acompanhando aqui, pode se sentir um pouco perdido e, estando perdido ou perdida, se sentir um pouco mais agitado. Então, há de ter esse cuidado. E o desafio e a sombra da Lua, que esse é o principal, é tomar cuidado, eu comentei um pouquinho no começo, que é a miragem, né? Eu olhar e não perceber. Ver e não me deixar levar por aquela imagem que eu estou percebendo, vendo. Então, talvez a gente precisa ter mais o crivo das coisas, das questões, para que eu não tenha dúvida realmente da perspectiva que eu quero colocar. E aí, aos amigos que estão nos acompanhando, então, tendo a sabedoria do eremita, tendo a vivência do eremita, tendo essa perspectiva que às vezes não é muito tratada, né? Onde a ciência, a razão, a sabedoria da lâmpada é que leva o eremita ao seu caminho, junto com a perspectiva do inconsciente da Lua, eu trago aqui não é um fechamento, mas a seguinte noção, que em 2025, muito provavelmente pelo tarô, será um ano marcado pela busca da clareza e da sabedoria do eremita em meio às incertezas profundas que a Lua pode nos trazer. Não é uma perspectiva que pode, de repente, definir a vida de alguém, inclusive a live traz esse nome, né? São perspectivas, mas eu quero crer, e para mim sempre funcionou com o tarô ao longo dos anos, a redução do eremita e a redução da Lua,
pode realmente trazer esse panorama para todos nós. Perfeito. Bate um pouquinho com o que o Rani falou. Não vai ser um ano fácil, né? Pelo menos até agora a gente tem visto isso, né? E o que eu gostaria de complementar, e até ouvindo e parabenizando os colegas aqui pelas suas artes, a figura do arcano, né? O mistério do arcano do eremita, ele traz muito aquilo que a gente pode pensar. A quem mais é dado, mais será cobrado. Muitas vezes, quando eu faço atendimentos de tarô e faço o arcano pessoal, aí a pessoa, eu tenho o eremita, eu sou o eremita. Ok, então eu já aviso, já que você é o eremita, a quem mais é dado, a quem mais sabedoria é dada, mais será cobrado. Pode parecer uma frase de efeito, uma lei divina, como queiram ser atingidos por isso, mas isso é uma verdade do eremita. A gente sempre precisa tomar esse cuidado, né? Os passos lentos, a sua ciência, a sabedoria. E a questão da Lua, quando a gente olha o arcano da Lua bem de pertinho, ele lembra um pouco o eclipse. Né? E para nós astrólogos, o momento do eclipse é um momento de recolhimento. Inclusive, uma vez eu fui num local Hare Krishna e eles falavam, eu e minha esposa, nós fomos para ver um eclipse lá, porque a região era mais estrelada, dava para ver melhor, menos poluição. E quando nos viram vendo o eclipse, falaram assim: por que vocês vão ver o eclipse? Nós vamos nos recolher. Por que vocês estão fazendo aí? Então, o recado que a Lua também traz é para esse 2025 que a gente possa fazer esse eclipse interno e eu vou usar a frase de lapidação da alma. É o momento. É o momento de lapidação da nossa alma dentro daquela perspectiva corpo, espírito, alma. Então, que a gente possa realmente fazer essa lapidação. Paulo, perfeito. Bom, então agradecer mais uma vez, Ed, pelo espaço, o aprendizado que eu tenho toda vez que reencontro esses meus colegas e ver agora o Rony também integrando esse time é muito lindo, é muito emocionante ver isso, é muito emocionante mesmo. Agradecer a todos que acompanharam e vão acompanhar depois esse nosso bate-papo. Relembrar que nós não somos melhores que ninguém. Nós apenas acreditamos nas nossas artes e ferramentas. Somente isso. A gente acredita. A gente testa com a gente não é melhor, ok? E fazer o convite, deixar aqui, domingo, dia 15 de dezembro, eu estarei também palestrando na Mystic Fair, auditório 2 às 12 horas, meio-dia, como tomar decisões assertivas com astrologia. Então vai ser um prazer reencontrar todos vocês, participar também da mesa lá, assistindo o Ricardo também dando suas previsões. Então, mais uma vez, Ed, colegas, gratidão aí pela oportunidade de compartilhar e de aprender com vocês. Gratidão a todos, viu? Muito obrigado. E como o Marcos disse, que venha 2025. E obrigado a vocês que participaram, que participam já há anos das nossas lives, a todos os nossos seguidores. E terceira semana de janeiro a gente está de volta. Obrigado, gente. Boa noite. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite.